No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim foi.
E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Explicação do capítulo 1 de Gênesis. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, a nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, este complexo mar de estrelas em movimento funciona como notável ordem e eficiência. Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer uma fé do que acreditar que Deus está por trás dessas estatísticas surpreendentes. Como criou um universo maravilhoso? Deus não precisava criar o universo. Ele escolheu criá-lo. Por quê? Deus é amor. E o amor é a melhor expressão em direção a algo ou alguém. Assim, Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Não devemos reduzir a criação de Deus a menor termo científico. Lembre-se de que Deus criou o universo porque ama cada um de nós. A história da criação muito nos ensina sobre Deus e nós mesmos. Primeiro aprendemos sobre Deus. Ele é criativo como Criador. Ele é distinto da criação. Ele é eterno. E está no controle do mundo. E também aprendemos sobre nós mesmos, uma vez que Deus escolheu nos criar. Somos preciosos aos seus olhos. Somos mais importantes do que os animais. Como exatamente Deus criou a Terra? Este continua sendo um tema de grande debate. Alguns atribuem o aparecimento do universo a uma explosão repentina. Outros dizem que Deus deu início ao processo e o universo evoluiu durante bilhões de anos. Quase todas as antigas religiões têm a sua própria história para explicar a criação do universo, e quase todo cientista possui uma opinião sobre a origem do universo. Mas apenas a Bíblia nos mostra um único Deus supremo criando a Terra por seu grande amor e dando às pessoas um lugar especial nela. Nunca saberemos todas as respostas sobre como Deus criou a Terra, mas a Bíblia afirma diretamente que Deus a criou. Este fato, por si só, valoriza e dignifica todas as pessoas. A afirmação de que a Terra era sem forma e vazia provê o cenário para a narrativa da criação que se segue. Durante o segundo e o terceiro dia, Deus deu forma ao universo. Nos 3 dias seguintes, ele encheu a terra com seres viventes. As trevas foram dispersas no primeiro dia, quando Deus criou a luz. A imagem do Espírito de Deus movendo-se sobre a face da terra é semelhante a um pássaro-mãe cuidando dos seus filhotes e protegendo-os. O Espírito de Deus estava envolvido ativamente na criação do mundo. O cuidado e a proteção de Deus ainda são uma realidade.
Em quanto tempo Deus criou o mundo? Há duas visões básicas sobre os dias da criação. Primeiro, cada dia se constituía literalmente de um período de 24 horas. Segundo, cada dia representava um período indefinido de tempo, até mesmo milhões de anos. A Bíblia não especifica a duração desses períodos de tempo. A questão real, no entanto, não é quanto tempo levou, mas como Deus criou. Ele criou a terra de forma sistemática, não criou as plantas antes da luz e criou o homem e a mulher como seres únicos, capazes de comunicar-se com ele. Nenhuma outra parte da criação possui este privilégio. Não importa em quanto tempo Deus fez o mundo, se em alguns dias ou em alguns bilhões de anos. O importante é que ele o criou exatamente como desejava. A expansão no meio das águas foi a separação entre o mar e o nevoeiro dos céus. Deus viu que o seu trabalho era bom. Algumas vezes as pessoas sentem culpa por passar um bom momento ou sentir-se bem em relação a um bom trabalho realizado. Isso não é certo. Assim como Deus sentiu-se bem com o seu trabalho, podemos nos alegrar com o nosso. Entretanto, não devemos estar satisfeitos com um trabalho realizado se Deus não o aprovou. O que você tem feito que grande tanto a Deus quanto a você? Façamos o homem à nossa imagem. Por que Deus utiliza a forma no plural? Um ponto de vista alega que esta é uma referência à Trindade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Todos um só Deus. Outra visão explica que a finalidade da palavra no plural é denotar majestade. Os reis tradicionalmente usam a forma plural ao referir-se a si mesmo. Em Jó 33, no versículo 4, e nos Salmos 104, no versículo 30, nós sabemos que o Espírito de Deus esteve presente na criação. Em Colossenses 1,16, vemos que Cristo, Filho de Deus, estava trabalhando na criação. Em que sentido fomos feitos à imagem de Deus? Obviamente, Deus não nos criou exatamente como Ele, porque Deus não possui corpo físico. Em vez disso, somos reflexo de sua glória. Alguns pensam que nossa razão, criatividade, discurso ou autodeterminação são a imagem de Deus, mas não seremos totalmente como Deus, pois Ele é o Criador Supremo. Porém, temos a capacidade de refletir seu caráter através do amor, perdão, da paciência, bondade e fidelidade. Saber que fomos criados à imagem de Deus e compartilhar muitas de suas características provê uma base sólida para a imagem própria. O alto valor do homem não está baseado em posses, conquistas, atrativos físicos ou aclamação pública. Ao contrário, está baseado no fato de ser criado à imagem de Deus. Porque fomos feitos à imagem dele? Podemos nos sentir bem a respeito de nós mesmos? Criticar ou depreciar o que somos é criticar o que Deus fez e as habilidades que Ele nos tem dado. Saber que você é uma pessoa de valor ajuda-o a amar a Deus, conhecê-lo pessoalmente e prestar uma valiosa contribuição às pessoas ao seu redor.
Deus fez ambos, homem e mulher, à sua imagem. Um não foi feito à imagem de Deus mais do que o outro. Deus, desde o início, a Bíblia coloca tanto o homem quanto a mulher no pináculo da criação. O sexo não é exaltado, tampouco depreciado. Dominai sobre é uma ordem para que sejam exercidos a absoluta autoridade e controle sobre alguma coisa. Deus tem a palavra final sobre a terra e exerce o seu poder com amor e cuidado. Quando Deus delegou um pouco de sua autoridade à raça humana, esperava que esta assumisse a responsabilidade sobre o meio ambiente e as outras criaturas que compartilham o planeta. Não podemos ser negligentes ou devastadores ao cumprir uma função. Deus foi muito cuidadoso ao criar o mundo. Deus viu que a sua criação era excelente em todos os aspectos. Você é parte da criação de Deus e Ele gosta de você da maneira como fez. Se em algum momento você sentir-se desvalorizado ou diminuído, lembre-se de que Deus, o Criador, por uma boa razão, você tem valor aos seus olhos. Essa foi a explicação e o texto de Gênesis, capítulo 1.